sou professora Estela Aranha, da disciplina Psicologia Aplicada ao Direito. Estamos no Prepara a V2, né? Importante, mais uma vez, que vocês, né, assistam o Prepara a V2, mas não só assistam o Prepara a V2, como também, né, leiam a matéria, assistiram às aulas, leiam o material didático, tentem tirar as suas dúvidas e fazer uma excelente prova. Nesse Prepara a V2, nós vamos ter os seguintes itens para serem discutidos no Prepara V2. A construção da parentalidade, relações afetivas, abordagem psicológica da violência, a psicologia e suas interfaces, sistemas jurídico e judiciário, as práticas psicológicas e suas aplicações no judiciário, processo de avaliação psicológica no judiciário e documentos elaborados pelo psicólogo no judiciário e uma introdução, né, uma pequena introdução em relação ao Código de Ética do psicólogo. Vamos começar então sobre a construção da parentalidade e as relações afetivas, né? Então vamos iniciar com dois conceitos, né? Primeiro de conjugalidade e o de parentalidade. A conjugalidade estaria ligada à relação do casal. A conjugalidade quer dizer dois sujeitos com duas histórias, se relacionando, duas histórias de vida, se relacionam, se unem para um projeto em comum, né? E estabelecem uma relação. A partir daí, dessa conjugalidade, pode ou não vir a parentalidade, ou seja, pode ou não vir a constituição, né, a formação da paternidade e da maternidade. Então, a parentalidade é justamente a relação estabelecida entre pais e filhos. Então, essa parentalidade é importante, né, entender que ela não se estabelece automaticamente. Ela vai sendo construída durante a gestação e ela também vai sendo construída após o nascimento da criança, né? Então, tornar-se pai, tornar-se mãe não é algo automático, não é? Mas exige das pessoas um investimento, não é? Um investimento afetivo na criança, principalmente reconhecendo essa criança como um filho, né? Reconhecendo essa criança como um filho e estabelecendo, não é, uma relação de proteção, uma relação de orientação, uma relação afetiva, que é o que caracteriza a relação entre pais e filhos. Bom, a filiação, então, não está apoiada apenas no ter um filho, ou seja, numa realidade genética, mas deve ser fundada ou deve ser construída a partir do desejo das pessoas, né, de serem pais e também na disponibilidade, na possibilidade de assumir essa função parental, essa função de ser pai ou ser mãe, né? Então, a criança, ao nascer, ela vai receber o direito à cidadania, ou seja, é natural de algum lugar. Recebe um nome, recebe um sobrenome que também vai indicar um pertencimento dessa criança a um grupo familiar, né? Quando essa criança é nomeada, ela vai ser incluída numa rede de parentesco, ela vai ser incluída numa família, vai se vincular a uma família e essa família vai ser responsável pela construção da identidade social dessa criança. O que hoje tem sido, não é, dado muita ênfase, muita importância
principalmente ao direito, já era dada importância na psicologia, mas dada a importância ao direito, é a filiação socioafetiva, né? Então, aqueles que se intitulam pais, né, vão inscrever esse sujeito, essa criança, em uma família, né? Agora, é necessário também que essa criança ela tenha sido tratada, educada, mantida, né, por aqueles que se intitulam pais, né, ou seja, reconhecida como tal perante a sociedade, perante a família, reconhecida como filho, reconhecida como pertencendo àquela família. Então, essa filiação afetiva, ela vai ganhando cada vez mais espaço e diferentes adultos podem assumir funções parentais, né? É importante que se entenda que os pais legais nem sempre são, os genitores, né? Nem sempre conseguem assumir. Alguns pais não conseguem assumir as funções parentais e delegam a outras pessoas essas funções parentais. Mesmo na adoção, né? Na adoção não existe uma gestação, mas os pais adotivos, eles falam que há uma gestação psicológica, né? Ou seja, né? O desejo de receber uma criança como filho, né? Essa criança que vai ser adotada ser considerada, entendida, sentida como um filho, né? Então, qualquer processo de construção da parentalidade se inicia com uma criança imaginária, né? Imaginária pela mãe durante a gravidez, pelos pais de uma forma geral, durante a gravidez ou durante o processo da adoção também, mas que vai se tornando cada vez mais real na medida em que nasce, na medida em que é adotada, né? Então, há essa construção de uma criança imaginária para se chegar a uma criança real e todo o relacionamento é estabelecido com essa criança real. A gente tem também essa discussão em relação aos recasamentos, né? Então, nós vimos, existe a conjugalidade, existe a parentalidade. No fracasso conjugal dos pais, esse fracasso ou o término de um casamento ou de uma união, né, de uma conjugalidade, não impede que a parentalidade continue a ser assegurada para os filhos. Os laços conjugais, eles se rompem, mas os laços parentais devem ser cuidados e devem ser preservados em prol do desenvolvimento satisfatório ou adequado das crianças ou dos filhos, né? Então, mesmo que o laço conjugal se desfaça, espera-se, né, que esse ex-casal, né, ele se torne cada vez mais forte como pais dessa criança, né? Então, devem permanecer pais em conjunto, né? Dividindo, né? essa parentalidade nas suas responsabilidades, nos seus direitos, nos seus deveres. Então, nós temos, inclusive, né, na Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança, né, ela já estabelece que a criança tem direito à identidade e essa identidade, né, é justamente, né, essa identidade tornar-se um indivíduo, tem direito a uma nacionalidade, tem direito a um nome e tem direito também às relações familiares, né? Nós temos, inclusive, né, na nossa Constituição, o princípio do melhor interesse da criança, né, no seu artigo 227, também no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 4º e 5º, que a convivência familiar foi entendida como um direito fundamental da infância e a filiação. Como eu já falei, a filiação socioafetiva foi valorizada, né? Então, lembrando, não é, né, a função
parental não é, né, apenas gerar uma criança e ter uma criança, né? É preciso amar, cuidar e promover segurança a essa criança. Bom, então, a partir daí, nós podemos, né, pensar na questão da guarda compartilhada, né? As mulheres, elas foram conquistando, né, em nossa sociedade igualdade de direitos, igualdade de oportunidades e, ao mesmo tempo, o homem foi buscando ocupar um maior espaço na família, no cotidiano familiar, inclusive esse maior espaço na família é também ocupar, né, uma maior participação na educação dos filhos, né? Então, surge a lei da guarda compartilhada, a 11.698, em 2008, que representou uma nova compreensão nesse modelo de família, né? E estabeleceu como preferencial o modelo da guarda compartilhada, que permitiu justamente repensar essa concepção que existia de que a melhor cuidadora é a mãe, né? Então, a gente já viu que ser mãe é uma função, então nem sempre a mãe que gerou aquela criança vai exercer essa função materna, né? Então, na verdade, né, o que nós vamos ver, a guarda compartilhada, nesse primeiro momento, né, em que ela foi estabelecida, foi justamente, né, já querendo igualar os direitos, né, e deveres entre pai e mãe, né? A divisão de direitos e deveres em relação à criança quanto a ser pai e a ser mãe na formação de um filho, que é muito importante a participação dos dois, né? Atualmente, surgiu, né, uma nova lei, a 13.058, de 2014, que surge para estabelecer o significado da expressão guarda compartilhada e dispor sobre a sua aplicação, né? É importante que vocês entendam que a guarda compartilhada, ela não estabelece, né, essa situação da guarda física ficar com um e com o outro. Não, na guarda compartilhada, a guarda física, que é com quem a criança reside, ela é estabelecida e o outro tem total, né, acesso à criança, né, partilha direitos e deveres em relação à criança e, como nós já vimos, né, a afetividade também, a possibilidade de ter um relacionamento afetivo, né, mais profundo e não um relacionamento afetivo eventual, né, que era o que era estabelecido na guarda unilateral. Bom, depois da guarda compartilhada, nós vamos ter a alienação parental, né? A alienação parental é uma atitude, né, que fere o melhor interesse da criança, porque, na verdade, na alienação parental, os interesses dos pais, né, prevalecem sobre os interesses do filho, provocando danos em seu desenvolvimento, né? Então, na verdade, os pais, na questão da alienação parental, pais com problemas não resolvidos na conjugalidade, colocam, não é, transferem esses problemas não resolvidos da conjugalidade para a parentalidade, não é? E colocam, não é, no relacionamento com o filho, né, ou com os filhos. Então, vai sendo estabelecida uma verdadeira lavagem cerebral ou um verdadeiro afastamento dessa criança de um dos genitores, né? Então, a criança demonstraria uma intensa rejeição a um dos genitores, o genitor alienado, como resultado dessa manipulação psicológica realizada pelo outro genitor, que é o genitor alienador,
E o importante, sem que houvesse justificativa para isso. Isso quer dizer que o genitor alienado procura a aproximação com os seus filhos ou com o seu filho e é afastado ou é rejeitado. Então, a menos que um dos pais seja física ou psicologicamente nocivo para o filho, nada justifica a privação do exercício da função parental. A convivência com ambos os pais, nós já vimos, né, é um direito inalienável, né, atribuído à criança. Então, a criança tem o direito de conviver com os seus pais, né? Então, nós temos a alienação parental, que é a atitude, e muitos autores, e aí fica uma discussão sobre a existência ou não da síndrome de alienação parental. A síndrome de alienação parental, na verdade, se refere a um conjunto de sintomas que a criança vem a ter a partir do processo de alienação parental. Mas é um conceito discutido, né? Bom, na lei, nós temos uma lei para alienação parental, que é a 12.318 de 2010. Ela vai dispor sobre alienação parental e ela define a alienação parental como uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida. E aí vem quem comete alienação parental. Um dos genitores, pelos avós ou por aqueles que tenham a criança ou o adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos com ele, né? Então, é aquela situação de afastamento ou de realmente prejudicar um direito que a criança tem, que é não só da convivência com outro genitor, mas que também, muito importante, a convivência com a família do outro genitor, que também fica prejudicada pela situação da alienação parental. Depois, na nossa disciplina, temos a abordagem psicológica da violência. Falar de violência, né, nós vamos ter sempre várias definições da violência, dependendo, é lógico, não é, de que área de estudo nós estamos falando, não é? Então, falar da violência é algo que a gente sempre tem que dizer, eu estou falando da violência a partir da sociologia, eu estou falando da violência a partir dos direitos humanos, ou da psicologia, ou da filosofia. Então, temos algumas definições da violência. Por exemplo, a Comunidade Internacional de Direitos Humanos, a violência é compreendida como toda violação de direitos civis, políticos, econômicos e culturais. Uma outra questão, por exemplo, uma das possibilidades de definição da violência seria através da psicologia e desses autores, Bock, Furtado e Teixeira. Então, violência seria o uso desejado da agressividade, né, desejado, com fins destrutivos, né, podendo ser voluntário esse uso, racional, consciente ou involuntário, irracional e inconsciente, mas nem por isso deixa de ser violência. E Mangini, uma outra autora da área da psicologia, fala que a violência ocorre quando a agressividade não está relacionada à proteção de interesses vitais, trazendo em si a ideia de destruição entre seres da mesma espécie, quando outras soluções poderiam ser empregadas, né? Então, a escolha do uso da violência quando a comunicação, o diálogo ou até mesmo o afastamento da situação poderia ser utilizado.
Nós temos os mecanismos de controle da agressividade, por exemplo, a educação, a lei, a tradição, que são, né, formas de transformar os impulsos agressivos em produções consideradas socialmente positivas, né? Então, nós temos essas transformações socialmente positivas, como a criação intelectual, as artes, os esportes, né? Principalmente transformam muito a agressividade em produções socialmente aceitas. Desde a infância, nós vamos, né, aprendendo a reprimir e a não expressar a nossa agressividade de forma descontrolada, né, ou de forma a agredir ou atingir o outro, né? Então, violência e agressividade, nós vamos sempre ter que olhar o contexto social e cultural no qual aquele ato está sendo realizado. Por quê? O comportamento agressivo em um determinado local, em uma determinada sociedade ou até mesmo em um determinado momento histórico, pode ser considerado como normal e em outra sociedade, em outro momento histórico, pode ser considerado como um ato agressivo, né? Então, nós vamos ter, né, que as visões teóricas da psicologia em relação à violência, elas não se contradizem, mas elas se complementam, não é? Se reforçam e possibilitam a compreensão do fenômeno da violência sob diferentes visões ou sob diferentes formas de lidar com a violência ou até mesmo de entender a violência. As formas de violência, existem várias formas de definir as formas da violência, né? Eu escolhi uma delas, né? Vocês podem encontrar em outros livros outras formas, mas, por exemplo, nós vamos ver essa forma estrutural, né, que é negar a cidadania para alguns indivíduos ou determinados grupos de pessoas, pautados principalmente na discriminação social contra os diferentes, né? Então, nós já vimos a questão, né, dos portadores de doença mental, como muitas vezes eles sofrem, né, sofrem discriminação e podem sofrer violência, né, por serem diferentes. A violência urbana, não é, que é tipificada como violação da lei penal, como os assassinatos, os sequestros, os roubos, outros tipos de crimes contra a pessoa ou contra o patrimônio. A violência institucional, né, que é aquela praticada nas instituições prestadoras de serviços, aquelas instituições que deveriam garantir a integridade de toda a forma da pessoa, são instituições que agridem ou cometem violência contra o indivíduo. Simbólica, né, que são relações estabelecidas entre grupos dominantes e dominados em que a violência aparece de uma forma naturalizada, né, algumas relações entre empregados e empregadores, poderia ser um exemplo. E a nossa mais conhecida, que é a violência doméstica, né, que é o tipo de violência que ocorre no lar, o lar compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive aquelas esporadicamente agregadas, né? Então, nós vamos ter que existem 5 tipos de violência doméstica: a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, patrimonial e moral. A negligência, né, também é incluída, a negligência, que é um tipo de omissão do responsável pela criança, pelo idoso ou por uma outra pessoa que é dependente de outrem, né, em proporcionar necessidades básicas necessárias para a sobrevivência daquela pessoa e importantíssimas para o seu desenvolvimento. As
nós vamos ver também, né, que temos situações relacionadas ao comportamento agressivo e segundo, né, o desenvolvimento. Então, temos situações que já podem ser padronizadas como situações violentas ou comportamentos, né, violentos, que levam à violência e são agressivos, não é? Desde a infância à adolescência e que se caracterizam melhor na idade adulta. Então, nós temos, né, o transtorno desafiador opositivo, né, que em geral se manifesta antes dos 8 anos de idade, habitualmente não depois do início da adolescência. Então, esses sintomas opositivos, em geral, eles aparecem no contexto doméstico, mas com o tempo eles vão aparecendo em outras situações, na escola, nas relações com os amiguinhos, em outras relações sociais, né? Então, o início é tipicamente gradual e vai se desenvolvendo até ser um comportamento extremamente sério, em que vai cada vez mais isolando a criança do convívio social pela inadequação das suas atitudes. Temos depois os transtornos de conduta, né? Então, para ser configurado um transtorno de conduta, esse tipo de comportamento problemático, ele deve alcançar violações importantes, né? Ou seja, além das expectativas, né, apropriadas à idade da pessoa, portanto, de natureza mais grave do que aquelas travessuras, aqueles comportamentos de rebeldia do adolescente ou de uma criança mais velha, né? Então, são comportamentos de ferir o outro, enganar o outro, maltratar animais também, né? São comportamentos que não são adequados e que vão além de características próprias daquela fase do desenvolvimento. E temos o transtorno de personalidade antissocial, onde nós vamos ver, né, indivíduos destrutivos e emocionalmente prejudiciais, né? Então, eles costumam desorganizar o meio e as relações sociais, são indivíduos que causam sofrimentos nas pessoas que vivem ao seu redor, né? Apesar de causar problemas para os outros, são pessoas que estão sempre bem, não sentem culpa, não sentem necessidade, inclusive, de reparar os prejuízos que causam, né? Então, algumas pessoas com características antissociais podem jamais enfrentar problemas legais, né? Para a Trindade, que é um autor da área, a criminalidade não é um sinônimo de transtorno de personalidade antissocial, né? Então, não haveria essa ligação direta com a criminalidade. Nós temos aí uma outra situação que é a psicopatia, né? Então, a psicopatia é um modelo particular de personalidade, ou é uma estrutura particular de personalidade, ela é o resultado, né, da interação de diferentes fatores sociais e biológicos, como o transtorno de personalidade antissocial, né? Nós vamos ter algumas discussões teóricas em relação ao transtorno de personalidade antissocial e à psicopatia, né? Então, dependendo do autor, nós vamos ter esses termos, né, descritos de diferentes formas. Então, muitas vezes, né, eu aconselho, querem falar de psicopatia, querem falar de transtorno de personalidade antissocial, escolham um autor e digam, eu estou falando desse assunto a partir desse autor, né? Então, dentro da psicopatia, o fato como eles agem, né, em relação às normas sociais e jurídicas faz com que eles também sejam nomeados como sociopatas, né? Então, nós vamos ter também uma outra discussão entre sociopatas e psicopatas, né? Essa terminologia também gera uma discussão
teórica, uma discussão entre os estudiosos da área, né? Então, muitas vezes, né, uma das distinções é que os psicopatas cometem delitos violentos que abalam a humanidade, né? Nós temos uma escala de avaliação da psicopatia, que é a escala RER, né? Então, os psicopatas preenchem os critérios do transtorno de personalidade antissocial, mas nem todos os indivíduos com transtorno de personalidade antissocial preenchem os requisitos dessa escala como psicopatas, né? Então, o que se tem, né, em geral, né, nas pesquisas dessa área é que há uma prevalência 2 a 3 vezes maior de transtornos de personalidade antissocial do que de psicopatas, né? Então, existem mais portadores de transtornos de personalidade antissocial do que psicopatas propriamente dito. Outras formas de violência que nós vamos ter seria o bullying, né? Que seriam diferenças, né? Que teríamos que ver, né? Diferenças entre o bullying e outras formas de violência ou brincadeiras, porque no bullying nós estaríamos falando de ações repetitivas contra a mesma vítima em um período prolongado de tempo em que vai haver na relação, né, entre essas pessoas um desequilíbrio de poder que vai dificultar a defesa dessa vítima e, além disso, que é muito importante, né, a ausência de motivos que justifiquem esse ataque ou que justifiquem essa perseguição. O assédio moral, né, que nós vamos ter como uma coação social que pode ser instalada em qualquer tipo de hierarquia ou até mesmo numa relação que se sustente pela desigualdade social e pela autoridade, né? Então, o assédio moral, ele é um fenômeno antigo, no entanto, a sua importância vem sendo dada cada vez mais em função desse novo cenário no trabalho, onde os vínculos e os interesses próprios levam, não é, a uma relação cada vez mais competitiva. Então, essa relação cada vez mais competitiva favoreceria, né, determinadas atitudes que podem ser consideradas como um assédio moral. Bom, em relação ao psicólogo e à violência, a violência para o psicólogo deve ser tratada e não punida. Vamos entender um pouco essa questão do não punida. Não punida porque, na verdade, não é o psicólogo que vai estabelecer os meios de punição daquela violência. A preocupação do psicólogo é entender aquela violência, compreender a razão daquela violência e tratar aquele indivíduo que cometeu aquele ato de violência, né? Então, nesse tratamento, o psicólogo vai investigar as causas, vai utilizar pesquisas já realizadas, né, para, a partir de um trabalho em equipe, tornar viável justamente a reestruturação daquela situação onde ocorreu a violência, né? Então, o que nós sempre colocamos é que um psicólogo, para trabalhar com violência, ele deve estar adequadamente qualificado nesta área, né? Não pode ser um psicólogo que se formou e vai trabalhar com violência. Não, ele deve fazer capacitações, cursos para poder trabalhar com a violência. Chegamos agora na psicologia e suas interfaces com o sistema jurídico e judiciário. E aí, 3 questões são colocadas. Qual a finalidade da justiça? E aí poderíamos dizer, né, que é uma das possibilidades, transformação social na busca de uma sociedade mais justa, né?
E que é uma sociedade justa? Nós vamos recorrer ao Dr. Cavalieri Filho. Uma sociedade mais justa seria uma sociedade sem preconceitos e discriminação de raça, cor, sexo, idade, né? Uma sociedade livre, solidária, sem pobreza, desigualdades sociais, onde a cidadania e a dignidade da pessoa humana são as principais metas, né? Uma sociedade ideal, né? Seria essa sociedade justa. E qual a função do operador do direito, né? Então, na verdade, adequar o direito à justiça. A justiça como um sistema aberto de valores e suscetível às mudanças, né? Então, por melhor que seja a lei, sempre vai haver um certo ajuste por conta das transformações sociais e dos novos ideais de justiça que vão surgindo a partir dessas transformações sociais, né? Então, nós temos, né, uma situação muito importante que é o acesso à justiça. Acesso à justiça é diferente de acesso ao judiciário, né? Então, o acesso à justiça pressupõe a capacidade, a oportunidade de realização de um direito, principalmente dos direitos humanos, que configuram a verdadeira cidadania, né? E o psicólogo, então, nessas situações, né? Então, o psicólogo vai fundamentar o seu trabalho no respeito, na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que são valores que embasam também o nosso Código de Ética. Promover saúde, qualidade de vida das pessoas, das coletividades e contribuir também para qualquer forma de discriminação, de opressão, de exploração, de violência, de crueldade em relação ao ser humano. Então, desde meados de 2017, nós vamos ver a Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, ela definiu o tema de democratização do acesso à justiça como eixo prioritário das suas ações, né? E essas ações vêm sendo construídas cada vez mais, né? Na tentativa de dar mais visibilidade, né, à justiça restaurativa, que foi um dos frutos dessa democratização do acesso à justiça, em 2014, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, o nosso CNJ, assinou um acordo para incentivar a justiça restaurativa com o objetivo de diminuir a judicialização de infrações e reparar relações sociais. Então, nós temos a justiça tradicional ou a justiça retributiva e temos a justiça restaurativa. Então, que seria, né, essa justiça restaurativa? É essa justiça que busca, né, diminuir a judicialização dos processos a partir, né, de uma ênfase cada vez maior nas relações sociais, restaurar as relações sociais. Ela tem alguns princípios importantes. A voluntariedade é uma justiça que participa dela, né, a pessoa que quer, né? Ela não é obrigada a participar da justiça restaurativa. A horizontalidade, né? Não existem os atores, né, da justiça, estão todos no mesmo plano, no mesmo nível, né? O autor do ato, o réu e todos os participantes da área do direito estão no mesmo nível. A responsabilização do autor do ato infracional, ele vai ser responsabilizado também. Agora, além disso, não é? Na justiça restaurativa, nós temos resgates de valores que ficaram prejudicados
na prática do ato infracional, que é o respeito, a honestidade, a humildade, a empatia, né? Então, são valores que são resgatados, restaurados na justiça restaurativa. Então, essa justiça restaurativa, ela tem um olhar sobre o conflito, um olhar diferenciado, né? Então, ela olha o conflito como algo que faz parte da nossa vida, que se estabelece a partir de expectativas, valores e interesses que não são satisfeitos ou que são contrariados, e cada uma das partes em conflito vai buscar encontrar argumentos que reforcem as suas posições e enfraquecer e destruir os argumentos do outro, né? Então, isso é o que nós vemos, né, na justiça, ou quando as pessoas procuram, né, a justiça ou procuram o judiciário para terem justiça, para alcançarem a justiça. E aí fica uma questão, né? Será que a paz social é ausência de conflito, né? Será que vamos viver sem conflito? Então, nós temos que, numa perspectiva restauradora, a paz social é um bem precariamente conquistado por pessoas ou sociedades que aprenderam a lidar com o conflito. Então, conflitos sempre vão existir, né? A paz vai existir de uma forma precária até acontecer um novo conflito. E o que é importante é a forma como eu vou lidar ou resolver esse conflito. Então, nós temos nos mecanismos de autocomposição de conflitos a negociação, a mediação e a conciliação. A negociação, pessoas com problemas ou processos entre elas lidam diretamente para a transformação e restauração de relações, buscando solução para as suas disputas ou trocas de interesse. Então, são pessoas sem um terceiro fazendo a intervenção, né? Então, a negociação vai existir na conciliação e vai existir na mediação, né? Mas vai ser uma negociação assistida por um terceiro. Na mediação, nós vamos ver, é um método de solução de conflitos em que duas ou mais pessoas, com a colaboração de um terceiro, que é o mediador, expõem o problema. O mediador escuta, questiona e vai trabalhando com essas pessoas a comunicação de forma construtiva para chegar eventualmente a um acordo. Por que eu falo eventualmente? Porque pode ser que chegue ou pode ser que não chegue, mas o que é importante na mediação é a construção dessa comunicação, é a facilitação da comunicação entre as partes para a possibilidade de uma solução daquele conflito, né? Ou de uma melhor comunicação, pelo menos. E temos a conciliação, que é um meio alternativo de resolução de conflitos, em que as partes confiam a uma terceira pessoa neutra, o conciliador, a função de aproximá-las e orientá-las na construção de um acordo. Então, a diferença entre a mediação e a conciliação é a postura desse terceiro que vai intervir na relação. O mediador, ele está preocupado na construção da comunicação. O conciliador, ele vai orientar, ele vai sugerir, ele vai aconselhar as partes. Então, é uma outra função, uma função diferente do mediador. As práticas psicológicas e suas aplicações no judiciário. Nós temos que nos fóruns, tradicionalmente, o psicólogo vai realizar trabalhos de avaliação psicológica, elaboração de documentos, acompanhamento de casos,
aconselhamento psicológico, orientação, mediação, que não é uma prática específica do psicólogo, é uma prática em que qualquer um capacitado de uma forma adequada, né, que até o Conselho Nacional de Justiça estabelece, né, para o mediador judicial uma capacitação, né? O psicólogo, continuando, além da mediação, fiscalização de instituições, programas de atendimentos à infância, adolescência, ao idoso e encaminhamentos. Então, vocês estão vendo que a prática do psicólogo no judiciário é muito grande e ela também vai se diferenciar dependendo do local em que o psicólogo vai trabalhar, né? Então, por exemplo, na área civil ou civil, né, o psicólogo ele vai atuar nos casos de interdição, de sucessões, de indenizações, entre outras ocorrências cíveis, incluindo na área civil, destacando, né, a área de família. O psicólogo trabalha assessorando o juiz, principalmente nos casos de guarda, de regulamentação de convivência, nas separações que ocorrem de forma litigiosa. Então, o trabalho do psicólogo nas varas de família é auxiliar na revelação das motivações e comunicações latentes dos indivíduos nos processos judiciais que levam a esses conflitos familiares. É realmente, né, entender, né, o que leva àquele conflito e trabalhar com a pessoa para a resolução daquele conflito em prol principalmente dos filhos, não é, que sofrem mais com esses conflitos. Na área da infância e juventude, no estabelecimento, né, de medidas protetivas, o psicólogo vai trabalhar com questões ligadas à violência contra crianças e adolescentes, coordenado ou em consonância com o conselho tutelar no atendimento dessas crianças e adolescentes, dos responsáveis, vai trabalhar também nas situações de abrigamento de crianças e adolescentes, quando é impossível a convivência e a segurança dessas crianças nos seus lares. Então, nesses casos, o psicólogo vai elaborar um relatório que possa fundamentar uma decisão para a autoridade judicial pela possibilidade, né, principalmente de retorno à família ou de colocação daquela criança ou daquele adolescente numa família substituta. Então, o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, de 1990, vai compreender o adolescente, né, a partir dos 12 anos completos até os 18 incompletos, como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento, né? Então, evitamos o termo menor, porque o termo menor dá uma noção de inferioridade, né? Ele é menor em relação a quê, né? Então, proíbe, né, também o Estatuto o cumprimento de penas para os adolescentes em conflito com a lei, e aí são estabelecidas medidas socioeducativas, né? Medidas socioeducativas que têm um caráter punitivo, mas que também têm um caráter educativo por serem pessoas em desenvolvimento. As medidas socioeducativas são advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção de regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional, além de medidas protetivas, né, que visem também o acompanhamento do adolescente na família, na comunidade, na escola e nos serviços de saúde. Não é porque o adolescente cumpre uma medida socioeducativa que ele também não tenha direito a medidas protetivas, né? Medidas que garantam o seu acesso à família, à educação, à saúde, ao lazer, né? Que respeitem os seus direitos. Bom,
propostas de trabalho do psicólogo frente aos adolescentes em conflito com a lei, promover intervenções críticas no programa de atendimento para a execução de medidas socioeducativas que incentivem esses adolescentes a repensarem, né, em relação aos seus desejos, seus valores, seus ideais e os modos possíveis de transformar desse adolescente, transformar a realidade vivida por ele, além desse acompanhamento do adolescente, né, a realização de relatórios fornecendo também subsídios à decisão judicial e também para a aplicação dessas medidas, né, junto ao juiz da Vara da Infância e Juventude. Em relação ao idoso, foi criado o Estatuto do Idoso, né, por meio da Lei Federal 10.741 de 2003, né, e essa legislação visa proteger e tutelar os direitos dos idosos, né, e dentro desses direitos do idoso, né, combater a violência, né, por meio de análise dos principais aspectos penais e processuais penais, né? O que se constata em relação ao idoso é que, além das omissões do Estado, né, em relação ao cuidado com seus idosos, nós também vemos, né, os familiares como os maiores agressores dos idosos e a maior parte da violência ou o maior percentual da violência contra o idoso acontece dentro dos seus lares, né? Essa violência contra os idosos pode acontecer de várias formas, desde a violência psicológica, que se manifesta, né, pela negligência, pelo descaso, até realmente as agressões físicas, podendo levar até a morte. Nas varas criminais, né, nós vamos ver que, na realidade brasileira, a psicologia aplicada à área criminal é o campo mais antigo do psicólogo jurídico. Então, o trabalho nessa área relaciona-se com o direito penal, orienta-se pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal e as leis, outras leis que regulamentam o assunto, né? Então, o psicólogo vai se inserir, né, dentro dessa área no inquérito policial, efetuando avaliações em indiciados, avaliando o seu estado psíquico, a sua eventual periculosidade, que também é uma forma de avaliação do psiquiatra, nos processos criminais, realizando, né, avaliações de incidente de insanidade mental, dependência toxicológica, entre outros, que também é uma área dentro da psiquiatria, também realizada pelo psiquiatra. Nos juizados especiais, nós vamos ver que os juizados especiais, eles se tornaram um importante meio de acesso à justiça, né? Porque permitem os cidadãos buscarem soluções para os seus conflitos cotidianos de uma forma mais rápida, né, e mais eficiente, né, em muitos casos. Então, nesses juizados, em geral, quando há psicólogos, ele ocorre a partir de encaminhamento do juiz e após a coleta de dados e identificação do caráter da questão por esse profissional, será feita uma avaliação. Essa avaliação, ela deve ser devolvida para as partes e para o juiz, e essa avaliação vai ter uma ligação com a intervenção que vai ser realizada. Nós temos também o trabalho do psicólogo no juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós vamos ter a questão da Lei Maria da Penha, 11.340, de 2006, que surgiu com o objetivo de responder às necessidades e os anseios daquelas mulheres vítimas de violência conjugal diante dos problemas relativos à aplicação da Lei 9.099, que era, né, o que era aplicado antes da Lei Maria da Penha, que era a lei dos juizados especiais, né? Então,
a violência, né, seria considerada qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como privada. Então, a violência pode ser uma forma patológica de comunicação entre os seus parceiros, né? Então, uma das formas, né, de comunicação na relação conjugal ou naquela relação afetiva seria através da violência. É lógico que a violência não surge de repente, ela, em geral, né, ela é o resultado de uma situação crônica que vai se tornando cada vez mais grave e, em relação à mulher, vai destruindo as defesas da mulher para poder, né, reagir àquela situação até deixá-la completamente entregue ao agressor, né? Então, o trabalho do psicólogo nas situações de violência contra a mulher, ele é realizado numa equipe multidisciplinar e ele pode fazer um trabalho de orientação, de encaminhamento, de prevenção e outras ações voltadas para a mulher. Não só para a mulher, o psicólogo também pode trabalhar com o agressor, também pode trabalhar com os familiares envolvidos nessas situações, principalmente as crianças que não sofrem a violência física, mas são testemunhas da violência e sofrem violência psicológica quando veem toda aquela situação, principalmente entre os seus pais, né? O psicólogo, nesses casos, vai fornecer subsídios ao juiz, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, mediante laudos, né? Mediante laudos que são escritos ou oralmente em audiências, né? O trabalho do psicólogo nessa área é muito importante. Em relação ao sistema penitenciário, esse tema ele é importante, ele é polêmico, porque vai envolver conceitos como justiça, castigo, punição e liberdade. Então, na verdade, nós já vimos que a relação do psicólogo com a violência não é punir, né? É tratar essa violência, é entender essa violência. Então, há muita discussão sobre o papel do psicólogo na situação do sistema prisional. Mas, em termos de atribuições do psicólogo no sistema prisional, nós temos, né, o trabalho do psicólogo ali com respeito e promoção dos direitos humanos, participação nos processos de construção da cidadania dessas pessoas, desconstruindo o conceito de que o crime está relacionado a uma patologia ou uma história individual, enfatizar os dispositivos sociais que promovem, né, o processo de criminalização, elaborar estratégias de fortalecimento dos laços sociais, com ampla participação dos sujeitos por meio de projetos interdisciplinares, projetos principalmente para resgatar a cidadania e a inserção na sociedade extramuros, né? Preparar esse sujeito para o seu retorno à sociedade. Em termos de processo de avaliação psicológica no judiciário, né, o processo de avaliação do psicólogo, ele não está restrito ao fornecimento de informações para o juiz para subsidiar as decisões no processo judicial. Essa é uma das funções, mas o psicólogo também trabalha, né, em todas as dimensões do processo encaminhado para ele, visando promover e manter os direitos dessas pessoas que estão sendo avaliadas. Então, isso quer dizer que a avaliação não deve ser para excluir ou segregar socialmente as pessoas. O processo de avaliação é um trabalho crítico, é um trabalho qualificado e ligado sempre aos direitos humanos, com o psicólogo assumindo um compromisso frente às pessoas que ele atende. Nós temos dentro, né, do trabalho direto, né, com as pessoas envolvidas no processo, nós temos os peritos
que são os profissionais de confiança do juízo e que têm, né, alguns compromissos, né, que é a imparcialidade na avaliação do caso, apresentar, né, um parecer técnico para o magistrado e responder, muitas vezes, dependendo do documento ou da demanda, os quesitos formulados, né, nesse documento. Nas situações em que nós encontramos partes em oposição, além dessa avaliação psicológica, que pode ser uma perícia, está previsto também o direito de contratação de assistentes técnicos. Então, o psicólogo também pode ser um assistente técnico para auxiliar uma das partes. Ele pode ser um psicólogo contratado por uma das partes para avaliar o trabalho do perito do juízo, daquele psicólogo que trabalha no judiciário. Nos documentos elaborados pelo psicólogo, nós temos uma variedade de documentos, né? O psicólogo, para, né, elaborar esses documentos, ele pode até utilizar instrumentos próprios da sua técnica, entrevistas, testes, observações dinâmicas, e entre os documentos elaborados pelo psicólogo, nós temos a declaração, o atestado, o relatório psicológico e multiprofissional, o laudo psicológico e o parecer psicológico, cada um dentro das suas especificidades e de acordo com a demanda. E, finalmente, né, para nós fecharmos, a questão do Código de Ética do Psicólogo, né? Foi aprovado em 2005 a partir de uma discussão sobre a ética do profissional e vinculado aos princípios fundamentais do Código de Ética. Nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, a promoção de saúde e qualidade de vida das pessoas, responsabilidade social, divulgação de conceitos éticos e práticas psicológicas e o reconhecimento das relações de poder nos contextos em que o psicólogo atua. Bom, chegamos ao final do nosso Prepara a V2 com bastante material. Eu espero, né, que vocês tenham, né, absorvido, né, esses conceitos principais. Não são suficientes, é importante que, além do Prepara a V2, como eu já falei para vocês, vejam o material dado em aula e o material didático da nossa disciplina. Boa prova, muito obrigada e até outro encontro.